terrorismo. Na verdade, para usar essa linguagem hollywoodiana que você mencionou aqui, o mocinho é um bandido. O que significa? Em 1903, um inglês, o John Hobson, escreveu um livro que chama O Estudo sobre o Imperialismo. Foi um livro que chamou a atenção de Lenin para a temática do imperialismo. E lá em 1903 ele chamava a atenção para o fenômeno pão comido na Inglaterra, que era a manufaturação do consenso, da opinião pública. Então, de maneira reiterada, rádio, jornal e televisão, imagine isso em 1903 na Inglaterra, agora com toda a capacidade de disseminar informação, não pelas redes sociais e pelas pessoas que somente os bocós acreditam que podem enfrentar um poder de Estado a partir do seu Facebook. Isso é uma idiotice da mais... Aliás, isso é uma canalice, uma cumplicidade com o... E é também uma coisa inventada por eles, para tentar mostrar empoderamento deles. Mas tirando a idiotice do empoderamento, que é uma categoria horrorosa, né, que é usada, que é o empoderamento pessoal diante do poder de um Estado metropolitano que comanda monopólios, agências, tem orçamentos gigantescos de propaganda, designer, informação, técnicos em TI, é impossível. Então, o que a gente tem que observar aqui, Elaine, a partir dessa tua atinada questão, é que se promove aquilo que o Chomsky chamava uma operação orwelliana. Aquilo que tinha um sentido no início passa a ter outro, né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos deveria ser Departamento de Ataque, porque, obviamente, os Estados Unidos, historicamente, não estão sob nenhuma ameaça. Ou do terror. Ou do terror, seria mais adequado, um Departamento de Terrorismo. Então, é necessário, naturalmente, manufaturar uma opinião pública. E hoje está tipificado na consciência popular a ideia de que o terrorismo é exercido apenas por organizações, inclusive organizações do mundo árabe. Está muito claramente consolidado isso. Ninguém em sã consciência é capaz de pensar que Barack Obama comanda uma máquina terrorista e que ele mesmo poderia ser condenado pelos crimes de guerra. Inclusive, no caso do Barack Obama, ele tem o benefício da dúvida em função de que seu antecessor era George Bush, um confesso terrorista, e está sucedido por outro sujeito que está claramente mostrando as garras a céu aberto, de maneira inocultável, que é Trump, com os orçamentos militares gigantescos, como eu disse. Então, tão letal quanto as ações de Estado terrorista, e tão letal quanto ações de organizações menores terroristas, é a manufaturação de uma opinião pública para legitimar essa ação do Estado, como uma ação, em princípio, legítima, em princípio apegado à lei, em princípio em defesa do interesse comum, quando é exatamente o contrário. O cidadão comum dos Estados Unidos, ele não está sendo beneficiado diretamente pela ação imperialista dos Estados Unidos fora. Os Estados Unidos são uma sociedade desigual, atravessada pela desigualdade de classe, de raça e de região, tal como quadra um país grande como o Brasil também ocorre. E também ocorre em países pequenos. Então, a legitimação da violência e do monopólio do poder do Estado coloca figuras como o Snowden, por exemplo, e o que está na Embaixada do Equador, o Assange, como figuras que ameaçam o poder de Estado, quando na verdade estão protegendo o chamado cidadão exatamente da capacidade de fraudar, corromper e violentar que o Estado possui, em especial os Estados metropolitanos. É claro que tanto Snowden como Assange não podem sair na rua porque serão assassinados, não há dúvida nenhuma. Mesmo alguém, de certa maneira inofensivo, como Oliver Stone, que acabou de chegar no Brasil para lançar um filme sobre essa temática, sabe que esses personagens são personagens que encararam, num momento muito difícil de suas vidas, uma lição estratégica para nós, que é um certo heroísmo diante do poder de Estado, que se parece inviolável, e que, não obstante, em circunstâncias semelhantes, se reproduz aquela metáfora de Marx: tudo que é sólido se desmancha no ar. A denúncia de Assange, ou a denúncia de Snowden, permitiu precisamente que esse tema viesse a ser tratado pela consciência pública e pelos intelectuais que têm duas moléculas de honestidade. E o segundo, a ação sempre dúbia dos Estados Unidos, mas em última instância uma ação que protege aqueles grupos terroristas que em território estadunidense estão de acordo com a política externa estadunidense. De tal maneira que o tema do terrorismo ele é combatido pelos Estados Unidos
na medida em que esse terrorismo não contempla os interesses estratégicos, os interesses nacionais estadunidenses. Quando contempla, eles financiam. Ninguém vai esquecer. Quem criou e deu poder letal a Osama Bin Laden foi a política externa dos Estados Unidos, foram os militares estadunidenses e foram os fundos financeiros dados pelos Estados Unidos. Quem permitiu uma ação terrorista desde a época de Kennedy contra Cuba e a invasão da Baía dos Porcos não se faz sem o beneplácito da Casa Branca e sem ação sistemática da CIA. E o mesmo ocorre para o terrorismo de Estado na Colômbia, as ditaduras sanguinárias, o terrorismo de Estado na América Central, a invasão de Granada pelos Estados Unidos e as ditaduras militares no Cone Sul, a derrubada de Noriega, a invasão do Panamá pela ação dos Estados Unidos, de um Noriega que tinha sido, inclusive, que era, junto com George Bush, um funcionário da CIA. De tal maneira que nós não podemos nunca tirar o terrorismo, esse seria meu recado final, uma reflexão final, tirar o terrorismo de uma razão de Estado. O terrorismo de Estado será, a despeito do caráter nefasto de toda ação terrorista, ele é o terrorismo mais letal. Ele é letal pelo alcance, pelo caráter sistemático e pela legitimidade que ele possui na consciência ingênua de milhões de pessoas.